Olá, olá galera. Bom, boa tarde para quem vai aí acompanhar o nosso bate-papo ao vivo. Para quem não vai acompanhar e vai abrir em outro momento essa live, eu gostaria de falar boa tarde, boa noite, bom dia, se for o caso. Então, esse é um assunto muito necessário que vai ficar disponível aí para ver, rever, compartilhar, tanto aqui na minha página quanto na página da Goulart Filmes, né? E então, assim, eu sou a Lani Alves, eu sou diretora, um pouco letrista, um pouco roteirista, estou aqui representando a produtora, a Goulart Filmes. Vou aproveitar para agradecer, né, a todos os meus parceiros aí, tô vendo aí que tem já gente entrando. Oi, André. O Dr. Psi entrou, eu vou estar puxando ele aqui. E gostaria também de agradecer a Monisha, que fez tudo aqui para que isso desse certo, foi fundamental para que isso acontecesse. E eu vou estar puxando os nossos convidados aqui para a gente estar falando hoje, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, não tecnicamente sobre o assunto, mas vamos estar falando aí como pai, como mãe e trocando essa ideia aí com o Edson Simões, que além de ser médico, doutor, psicólogo, ele também é pai do Lucas, e com a Ana Maria, que é professora, pedagoga e também é pai do Daniel. Todos têm o autismo. Deixa eu puxar aqui o pessoal, peraí. Ok. Ok. Vamos lá para o Edson aceitar aqui. Então, pessoal, logo após essa primeira live, a gente vai ter também um bate-papo, uma troca de ideia com o pessoal do filme Um Mundo para Pedro, tá? Com o Gustavo Soese, com a Tereza, que fez o papel de mãe. Vamos lá, cadê a Ana Maria? Vamos lá. Nós vamos ser intermediados pelo Sérgio Pinho, que é um filmmaker maravilhoso, diretor, roteirista, professor também. Nós nos conhecemos há muito tempo lá no Senac. Eu estou aguardando aqui, deixa eu ver se eu falo aqui com a Ana para puxar a Ana. Ana, cadê você? Cadê a Ana? Vamos lá. Ana, você está entrando aqui como o André está separado, que é o pai do Daniel, tá, gente? Vamos lá. Cadê o pessoal? O Edson precisa me aceitar aí, Edson. Sofia, oi, Sô, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Gustavo, aqui, ó. Edson, você tá por aí? Vamos lá. Você não tá entrando aqui, você não tá aceitando. Entra aí. Peraí, tá, gente? Problemas técnicos, mas a gente tá se ajeitando. Ah, aqui, ó. Oi, é você mesmo. Ana Maria aqui também, Tuti. Opa, tudo bem?
Boa tarde, Boa tarde. moço. Deixa eu puxar a Ana aqui. Peraí. Ana, não estou conseguindo te puxar aqui, Ana. Eu tô te vendo, tô, mas eu não tô conseguindo te puxar. Pede para participar aí, que eu vou te deixar entrar. Não, 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 não. Vamos lá, Ana. Ok, tô te chamando aqui, tá? Vamos lá? Aceita a gente aí, né, Edson? Aceita a gente aí. Que a gente quer muito. Oh! Tudo bem com você? Tudo! Ah, boa Eu tava aqui. tarde, Pô, gente. Boa tarde. Tá? Tô muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Infelizmente, a gente tem que assim dar uma pincelada. A gente está vivendo um momento muito atípico, né? Um momento triste, acho que não só para a gente pessoalmente, para o mundo, né, inteiro. Mas alguns assuntos a gente não pode deixar passar, né? E vamos continuar falando. Edson, me faz o favor, se Sim, apresenta aí para o pessoal aí que não te conhece. Quem é o Edson Costa? O Edson vamos Costa lá. Simões, mas é o doutor Edson É, Simões, tá, gente? É Costa para mim. eu sou psicólogo, eu atuo na clínica, área clínica, já há alguns anos. E eu sou pai do Lucas. Lucas hoje ele tem 6 anos e ele foi diagnosticado com autismo aos Peraí, 2 anos. cortou aqui, o pessoal talvez também tenha cortado. Quantos anos o Lucas tem, Edson? O Lucas tem 6 anos. 6 anos. E o Lucas está na escolinha. O Lucas está na escola, fazendo as terapias que precisa, vida normal aí de alguém que está dentro do espectro. Entendi. Ana, e aí? Me fala um pouquinho de você. oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, sim. Tá. Eu sou Ana Maria, eu sou coordenadora na rede municipal de São Paulo, na prefeitura. Eu sou mãe do Daniel, que tem 7 anos, né? Ele é autista e trabalho com autismo já há 22 anos como professora na rede municipal, sou psicopedagoga e é isso. Gente, assim, por que que eu chamei tanto o Edson quanto a Ana? Além deles trabalharem, o Edson tem uma proximidade aí com o trabalho, com pais, né, com filhos, que têm filhos com autismo, e também tem um filho autista. A Ana trabalha em sala de aula com crianças, já trabalhou muito com muitas crianças que também têm autismo, lida com as mães, e também tem o Daniel com autismo. Conheço totalmente há muito tempo o Edson, a história dele, a gente já se cruzou lá atrás, desde o teatro, então, assim, é uma amizade muito grande, aí, uma parceria, me ajudou aí, foi a primeira pessoa a ler o roteiro de Um Mundo para Pedro, olha que coisa. Foi a primeira pessoa a ler para pontuar, para eu saber se eu não estava errando ali na mão. E a Ana é minha cunhada, então o Daniel é meu sobrinho, então nós estamos em casa, né, para poder falar de um assunto que, de certa forma, é muito tabu, e para mim, durante muito tempo também foi. E eu acredito que aqui, apesar de ser um tempo muito limitado, a gente vai estar aqui com um tempo aqui curtinho, mas qualquer tempo que a gente possa falar sobre é importante, né, gente? Sim. Sim. Então, eu queria perguntar para vocês uma coisa, o seguinte, vocês passaram por um processo até o diagnóstico oficial, né? Eu acompanhei toda a sua aventura, Edson, com o Lucas, e faz terapia, e vai, e faz exame, todo o processo. Com a Ana ali, a gente parente, né, fica sem tato
não sabe até onde chegar, se a gente fala, depois é que a gente quebrou essa cortina aí, a gente abriu e conversou muito sobre. Mas assim, do diagnóstico, como é que foi todo esse processo para vocês? Para receber o processo do diagnóstico e para receber essa notícia. Olha, é isso mesmo, é assim que vai ser. Pode Quem falar, vai... Ana. Pode começar, Ana. Ana, Pode, vai. Olha, legal. então, o Dani, ele não falou, né? Então, o primeiro sintoma dele foi a ausência da comunicação. Ele não falou, ele tinha por volta de 2 anos e 6 meses e ele não falava basicamente nada. E no mesmo tempo ele começou a apresentar seletividade alimentar. Mesmo eu, Ana Maria, enfim, tendo, né, trabalhado com muitos autistas e tal, a gente não percebe muitas vezes o nosso filho, né? Demora, a gente justifica muito alguns comportamentos. E aí eu precisei ouvir da pediatra que ela achava que o Daniel tinha síndrome de Asperger. Porque quando ele começou a falar algumas palavras, ele também começou a ler, ele memorizava. E aí eu não sabia o que era síndrome de Asperger, e quando ela me explicou que era autista, eu entrei na negação. Eu falei, não, tá, imagina, eu sei o que é autismo. Não é, não. Mas aí eu queria provar, né, que não era. No começo, então eu fui estudar, e aí conforme eu fui estudando, e levei ele em psiquiatra e tudo, o próprio estudo foi me dando as minhas respostas. E o laudo dele, o diagnóstico em si, demorou para vir, porque foi muita terapia, para fechar um diagnóstico foi só com 5 anos. Então foi um processo de 2 anos até eu ter o diagnóstico, mas ele começou fono, psicólogo, já com 3 para 4 anos. E tem a ansiedade, né, Ana? Acho que isso é uma coisa que você pode dividir muito com os outros pais, que querem que resolva logo, que saiba logo o que é, o que não é, mas não é tão fácil tão rápido esse processo, esse acerto. Como o Dani não tinha os estereótipos, assim, né? Ele não tinha aqueles movimentos repetitivos, estereotipia das mãos. O que acontecia? Por diversas vezes, primeiro os médicos queriam avaliar melhor, né? Então tinha algumas características, mas não. E assim, eu tinha um anseio mesmo pelo diagnóstico, e eu precisei de uma psicóloga. Para te acompanhar também. Que chama Rose, inclusive. Oi. E que ela... O pessoal me conhece por Lani, tá? E ela falou para mim, ela falou, Ana, para de procurar diagnóstico e trata os sintomas, porque pode ser que demore, e realmente demorou. Então, eu agradeço muito, porque a partir dali que eu comecei a tratar o que vinha de sintoma. Então, se veio o toque, a psicóloga, a terapeuta ocupacional, aí ele não falava, então foi a fono. Entendi. Aí, com 5 anos que fechou um diagnóstico, mas aí eu já tinha consciência total do autismo dele, né? O diagnóstico veio mais como... Então, o Daniel, ele tem um autismo... Moderado, segundo avaliação. Para algumas pessoas fica como leve, por conta que ele não tem as estereotipias, mas como tem umas avaliações que são feitas, né? Então, como ele tem seletividade alimentar, a comunicação dele é comprometida, né? No sentido dele expressar o que ele quer falar, ele está classificado como autista moderado. Okay. Mas para as pessoas aparenta o leve, né? Entendi, Ana. Edson, e como é que foi o processo com o Lucas? Eu acompanhei, né, bastante você, a gente dividiu bastante essas ideias e tudo mais. Queria saber, assim, os detalhes, assim, que você puder passar desse processo e como foi para você aí dividir com o público, o pessoal. Sim. A questão do Lucas, assim, foi aos 2 anos de idade. Eu sou da área da saúde, sou psicólogo. A mãe do Lucas é enfermeira, também é da área da saúde, né? Então, só que a gente não havia percebido nada em relação ao Lucas. E aí a gente fez uma viagem de final do ano, e aí quando chegamos no lugar, a gente foi para o Nordeste, chegando lá o Lucas parou de comer. Não comeu nada. Então ele voltou para o leite, voltou para o suco de laranja e não comeu mais nada.
E a gente ficou preocupado, falamos com a pediatra de lá. Ela falou: é 2 anos, tem a questão da, né? Toda criança com 2 anos para de comer de uma hora para outra, então pode ser isso. Tá bom, então ficamos lá angustiados, né? Na semana da viagem, com ele só tomando leite, não comeu nada. E aí, quando ele voltou, a gente voltou para São Paulo, aí a gente ficou preocupado com isso. Só que faltava 5 dias para o Natal. Eu falei, pô, eu preciso ouvir alguma coisa. Eu conversei com algumas pessoas de uma clínica que eu trabalhava, eu falei, pô, eu preciso falar com uma fono, porque eu acho que nesse momento a fono vai falar alguma coisa para mim do porquê que ele tinha parado de comer, porque médico eu já não conseguia mais, porque já tinha todo mundo saído de férias. E aí a gente conseguiu uma fono, ela conseguiu atender a gente, e a gente fomos nessa consulta da fono, e aí quando ela observou o Lucas, no final da consulta, ela falou assim, gente, vocês não perceberam o atraso do Lucas? Essa pergunta parou minha vida, assim, porque eu não tinha percebido nada. Ela falou, gente, era para ele estar fazendo isso, era para ele estar fazendo isso, era para ele estar fazendo isso. Então, cada vez que ela falava que era para estar fazendo isso, eu olhava para o Lucas e falava, tá, ele não está fazendo. Ela falou, olha, precisa de uma avaliação de um neuro, eu tenho uma neuro, vou ver se ela consegue atender vocês antes do Natal. Só que não conseguiu, porque já era próximo do Natal, então a gente ficou com essa pulguinha atrás da orelha. E aí eu entrei no livrinho do convênio e falei, vou marcar um neuro urgente. E aí eu marquei para a primeira semana de janeiro um neuro. Qualquer um, o primeiro que estava atendendo. Aí fomos até o consultório dele, aí a gente falou da preocupação, que ele tinha parado de comer, que a fono pediu para a gente pegar uma avaliação do neuro. E aí ele pegou, olhou para o Lucas e falou assim, Lucas. Aí o Lucas não olhou para ele. Aí ele pegou o estetoscópio dele lá e olhou e falou assim, Tó, Lucas, brinca aqui. O estetoscópio não, um bonequinho, perdão. Ele pegou um bonequinho, chacoalhou o bonequinho, falou, Lucas, ó, o bonequinho. O Lucas olhou pro bonequinho e voltou pra maca para ficar mexendo com o estetoscópio. Aí ele começou a preencher um monte de folha. Foi preenchendo um monte de folha. Aí ele pegou, deu pra gente e falou assim, ó, isso aqui é um monte de exame, vocês vão fazer todos os exames. Se tudo não é negativo, ele é autista. Então foi assim que a gente descobriu que o Lucas era autista. O médico teve essa falta de sensibilidade para fazer isso. Puxa, tem um detalhe, né? Na reportagem do Mion, né, do Romeu, ele narra a mesma coisa. Então, é uma coisa que ainda me preocupa. É comum isso, o despreparo das pessoas para dar um diagnóstico no primeiro momento. Né? Porque com o Romeu parece que jogou um monte de MM lá, umas balas coloridas, pediu para o Romeu pegar, o Romeu não ligou, ele falou, ele é autista. Né? O Marcos Mion, ele fala isso. Então você fala, quer dizer, o autismo vem há muito tempo, ele está numa crescente. Tem um despreparo, uma falta de informação muito grande, até mesmo com a área de saúde, né? Eu acredito que, assim, você nesse momento, como pai, como mãe, que está ali pronto na expectativa do que você vai receber de informação de um médico, de uma pessoa que vai te passar algo que se vai falar assim, é a esperança, né? É a pessoa da esperança, médico é a pessoa da esperança. E aí a pessoa não tem tato para lidar com isso, acho que enche, eu não sei, somente vocês mesmos podem falar que, assim, acho que coloca uma culpa que não é de vocês, coloca várias coisas em cima da mesa que não faz parte, porque cada criança tem seu tempo de evolução. E nesse caso, talvez a gente tenha como pai e mãe o cuidado, né, materno e paterno, mas não fica pensando nessa questão técnica de nada. A gente só ama, né? Então, Rô, a gente, né, na escola, a gente fala assim, que toda criança ela tem o seu tempo de desenvolvimento, mas existe um tempo, né, pré-estabelecido. Então, se a criança não andar até 2 anos e meio, é claro que o pediatra precisa investigar para saber se tem algum comprometimento físico. Né? E assim também é que no nosso filho, e eu percebi isso também na fala dele, a gente parece que vai justificando, mas toda criança, o Daniel também parou de comer, então assim, mas nessa idade todo mundo para de comer. O meu filho também adora ficar apertando o botão do elevador. O meu filho também o meu filho também brinca sozinho. Enfim, e aí
o entorno também te reforça isso, porque as pessoas que estão na sua volta também, né, elas também te ajudam nessa situação, porque é verdade, o meu filho também parou de comer e tal, porque a gente não tem esse olhar do todo, então a gente tem que ouvir de uma pessoa. Eu tive uma grande sorte, porque eu tinha uma relação muito próxima com a pediatra, né, porque ela cuidava do meu outro filho. Não foi da forma que o E os Edson dois, eu ficou passei por sabendo. 2 psiquiatras, né? O primeiro pediu um monte de exames, do qual eu não consegui fazer metade, porque eram exames que o Daniel tinha que ficar acordado, não tinha sedação dentro de um equipamento que faria muito barulho. Eu falei, ele não vai ficar, ele não pode falar, por exemplo, nesse exame. Eu falei, nem vou pagar, né? Uhum. E aí eu fui em outro, que é o que atende o Daniel até hoje, e ele falou, olha, Ana, clinicamente parece, mas eu não vou... Ele me deu, claro que ele me deu o CID para eu poder fazer o tratamento com meu filho, mas ele falou, fica tranquila, se não for também, depois a gente tira o CID, vamos tratar o Dani, vamos ajudar o seu filho. E se depois isso tudo passar e não for, ok, a gente buscou o tratamento. Mas foi de uma outra forma, né? E ele ficou lá 2, 3 horas com o Daniel comigo. Foi um contexto bem diferente. Então, né, eu acho até que isso entra numa outra coisa, que é a questão do luto, né? Então, eu vou entrar nisso, mas assim, uma pergunta. Existiu a culpa de não ter percebido antes, em algum momento, e que vocês diriam para os outros pais hoje, pera lá, tenham calma que não tem, às vezes não tem como saber antes. Existe ali, é muito o limite para você saber, perceber ou não perceber, é muito delicado. Vocês. Rose, depois, foi assim, isso? eu acho que ser pai e mãe já devia vir com chicote, né? Porque a gente se culpa, independente de ser autista ou neurotípico, a gente vai se culpar, porque não aprendeu, porque caiu, porque levantou. Então a gente se culpa por não ter percebido. E aí eu acho que a gente se culpa mais quando você tem a formação, quando você trabalha. Então, se você é o psicólogo, se você é a professora, como eu não percebi, né? A gente se cobra nessa situação. E o que vocês diriam para esses pais aí, nessa culpa toda? O que você diria, Edson, para os pais nessa culpa toda, para ter um respiro nisso tudo? Então, até emendar um pouquinho o último assunto, a própria pediatra do Lucas, ela falou, não, eu acho que não. Nossa, gente, não. A própria pediatra falou que não achava que ele era autista. Né? Foi quando encaminhou para a neuro, e aí a neuro começou a conversar. Então a gente teve todo um repertório externo nosso que endossava que não era. E aí quando a gente foi na neuro e ela falou, vamos, igual a questão, vamos ver os sintomas, vamos colocar o CID aqui, né, o tal do F84, né, vamos começar as terapias, e aí isso ao longo do tempo a gente vai ver se ele é ou não é, e se não for a gente tira do CID e por aí vai. E aí vem a questão da diferença comigo, pelo menos foi assim, de ser psicólogo. Porque no atendimento, quando surge um problema na consulta, rapidamente eu tenho que buscar uma solução para o paciente. Então a minha cabeça, ela mesma está treinada a isso. Então quando falou autista, eu não senti culpa. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Que é o que eu estou até hoje. Então, assim, se um dia eu vou sentir culpa que eu não vi, pode ser que um dia eu venha sentir que eu não enxerguei até os 2 anos que o meu filho era autista, mas virou uma chavinha de que eu preciso fazer alguma coisa. Então, estou nessa corrida aí. Então, pais, pendurem os chicotes. Pendurem os chicotes. Guardem ele numa caixa que vocês não vão usar. Ponto. Não deu certo. O que tem que fazer? Então, vamos embora, tem que fazer. Tá. Não tem Aí vem... Pegando esse para não falar que eu não vivi um luto, para mim, assim, o Lucas hoje tem 6 anos, então são 4 anos, quase 4 anos e meio do autismo. O pior momento, né, dessa minha fase, dessa minha relação com o autismo do Lucas, foi quando em conversa com a doutora, a gente falou assim, doutora, e a escola? Ela falou, não vamos falar nada, porque é até bom para vocês avaliarem se a escola é boa ou não. Então vamos ver se a escola vai perceber. Falei, tá bom. E a gente fez isso. E aí, com uma semana de aula, a escola me chamou para conversar.
Ok. E aí eu fui conversar e a escola falou assim, pai, estamos percebendo alguma coisa. E aí a escola falou, esse dia a dor que eu tive não foi luto, mas eu tive uma dor muito grande. Tá. Foi essa fase, essa foi a pior. Quando a escola percebeu que ele tinha um atraso. Uhum. Foi um Aí, luto. no caso, acho que assim, a gente chegou naquele ponto onde assim a gente fala, existe o autista ele nasce duas vezes para os pais, né? A primeira Não é, vez dentro das expectativas, né, que vocês é, têm, assim, com o o, pai, au- como mãe, como desenha, como vai ser o futuro e tudo mais. E é, depois ele renasce a partir desse diagnóstico, né? Ele renasce uma criança que vocês vão estar o tempo todo aprendendo com ela o algo Rose. novo, como lidar e coisas diferentes. Como é que foi essa Então, eu vou passagem? só fazer uma alteração. Quem renasce é o pai e a mãe, né? Sim, então, É mas a gente, é. é a gente que tem que renascer, porque ele tá lá. Tipo assim, tô Aham. aqui, gente, ok, né? Vamos lá. O renascer é para o pai e para a O, mãe, né? é isso, Isso. é a gente que, porque a gente, eu não, assim como o Marcos, eu também não vivi o luto, né? Eu vivi a O Edson. negação no começo, porque, desculpa, perdão, Edson, eu não vivi a negação. Eu primeiro, eu não vivi o luto. Eu achei que não era, porque o autista que eu tinha na escola é o autista severo, cheio de estereótipos. E eu olhava meu filho e não era esse. Então, eu não conhecia esse autista, né? O autista leve, moderado, eu conhecia o severo. Então, eu não enxergava o autismo no meu filho. Então, eu não vivi o luto, que é esse luto que eu tenho me deparado muito com algumas famílias. E que eu acho que é difícil, esse luto ele fica potencializado quando um diagnóstico vem de uma forma tão desumana, né? Quando não vem Traumática. de uma forma exata. Eu acho que você tem que procurar, você tem que entender que vai causar uma dor nessa família, vai destruir né, um castelo que foi construído. A gente idealiza um filho, como todos, a maioria dos outros, e aí a gente Uhum. descobre que não, que este filho não, ele morreu, né, no caso. Então, e aí a gente tem que receber um outro, o qual a gente não desejou, porque é hipócrita, né? Alguém falar, ah, não, eu sempre quis ter um filho Down, sempre quis ter um filho autista ou deficiente físico. Não, a gente idealiza como todas as outras pessoas, né? Perfeito. Eu não sofri o luto de ficar chorando, enfim, de ficar triste. Fui igual o Edson, fui atrás, entendeu? Vamos buscar, Aham. então, o que tem que fazer? Entendi. Edson, como é que foi aí para você, assim, você já pincelou isso, né, dessa questão do luto, assim, mas no posterior, como é que foi, principalmente, gente, em relação aos familiares, assim, eu, no caso, eu falo com a Ana, porque a gente já sabe aqui o processo, mas como é que foi aí do seu lado? Olha, eu não me preocupei, não me Familiares, preocupo, amigos, né? eu Enfim, não me preocupei, nem me preocupo até hoje de estar falando alguma coisa do Lucas, assim. Se alguém perguntar, eu respondo. Né? Eu tá. acabei adotando essa postura de que, assim, não vai mudar nada. Eu ligar para Aham, alguém e falar, ó, o Lucas foi diagnosticado com autismo, para mim é desnecessário. Então, eu aham, não, assim, as pessoas que sabem ficaram sabendo de maneira, não sei qual até, mas aham. para minha mãe e para meus irmãos só. Entendi. O resto foi sabendo porque foram falando, mas eu não saí divulgando até para. Porque eu fiquei muito focado no que eu tinha que fazer. Então eu não me Entendi. preocupei Tá. em falar com as pessoas, em pegar ombro, em pegar conselho. Não, era buscar terapia, encaixar horário, porque aí também tem essa questão de encaixar horário, porque são muitas horas de terapia por semana, e você tem que conciliar a escola que ele já estava, com o meu Tá. trabalho, com as terapias. Então, assim, foi um ano e pouquinho para a gente conseguir acertar. Organizar. Porque, assim, naquele primeiro momento, você pega as indicações que te dão. E aí era uma em perdizes, outra em... Você vai fazendo. Só que aí depois, Tá. com o passar do tempo, você começa, opa, peraí, acho que eu consigo mudar. E aí você vai colocando em lugares mais perto. Mas o primeiro ano eu rodava São Paulo. Era uma Tá. loucura. E assim, acho que nessa primeira parte aqui do que a gente está conversando, eu acredito que ficou muito claro que é necessário assim o tato dos profissionais, que eles entendam melhor as famílias,
né? Essa questão de ter toda essa terapia, todas as coisas que precisam ser feitas no pós, seja plano de saúde, seja toda a área médica, precisa montar um suporte melhor para os pais. Vocês não acreditam nisso? Penso eu, não sei, vocês me Não, falem aí eu melhor. acredito. Primeiro, assim, falando aí no âmbito escolar, que é onde, né, eu Pega tô lá na mais. prática Ah, Então, assim, nós, professores, num geral, assim, né, a gente faz o quê? A gente relata, a gente cria registros, que eu sempre falo isso para todos os professores. Enquanto professora, ou agora como coordenadora, sempre foi a minha fala. Professor não diagnostica, tá? Quem diagnostica é médico. Então a gente não vai chegar para a família e falar para o filho dela que ela é autista. Por mais que eu tenha certeza, não sou eu que dou essa notícia para essa tá, família. boa Então eu você vou tá lá. comunicando isso, porque deve Então a ter, gente. muita gente faz isso aí muito A equivocado, de gente, forma exato. O equivocada. professor também não encaminha para psiquiatra, tá? Nem para neuro, a gente encaminha para pediatra. Porque o meu papel é avaliar, criar registros, dizer, né, olha, como que a criança é na hora de comer, como que a criança é na hora de brincar, como a criança está se desenvolvendo na parte cognitiva, né? E aí, com esses registros, eu chamo a família e digo, olha, mamãe, papai, enfim, ó, o fulano, o Daniel, vou usar o nome do meu filho aqui, o Daniel, ele não está correspondendo a algumas atividades de acordo com o esperado. Na hora de brincar, ele procura estar brincando sempre sozinho, né? Por esse motivo, a gente gostaria de ver se tem de você levá-lo ao pediatra. A gente fez aqui um encaminhamento com algumas observações. Enfim, e depois de uns 30 dias, a gente chama essa família para conversar de novo. Por quê? Porque essa família é a pessoa que vai trazer mais respaldo para a gente poder traçar um trabalho pedagógico. É ela que sabe mais dele, entendeu? É ela que sabe como que o Daniel come, se ele come, o que ele come, se ele ficar muito nervoso, o que eu faço para acalmar, e se ele, enfim, o que deixa ele muito nervoso para eu evitar, qual é a zona de interesse. Então, assim, a família é quem traz a bagagem de conteúdo para o trabalho pedagógico fluir. Né? A Você escola pode é ser. fundamental para que trabalhe junto com vocês, para que tenha a Exato. evolução A da família é criança. fundamental para o trabalho pedagógico, sabe, Rose? Porque Os você dois. pode Você ser fala dos dois lados, PhD, né? doutorado, você pode ser tudo sobre o autismo, tá? Mas você não sabe nada sobre aquele autista. Quem Aquele sabe é a família autista. dele. Tá. Então eu Isso, posso estudar muito, mas não isso é uma adianta, coisa que eu muita preciso gente não conhecer. sabe. Acho que hoje, no dia de hoje, conscientização do autismo, acho que é muito importante falar sobre isso. Cada autista, ele é único. Não Exato. existe dois autistas iguais. É como uma impressão digital autista. Você tem a sua impressão de nascimento e a impressão digital autista. E o aprendizado, a forma que ele recebe as informações também são códigos, um código Morse que somente dele. Foi isso É. que eu coloquei até no filme, o roteiro você pegou, né, Edson? Sim. Acredito que foi uma forma que eu entendi. Então, assim, para vocês falarem para os outros pais como é essa criança recebendo a informação e que cada um é um, o que vocês diriam para esses pais aí? Para poder ter essa tranquilidade, entre aspas, né? Edson, por favor. É, uma coisa que o Lucas me mostrou é que, por ele ser autista, eu tive que ser pai 24 horas. Então, eu agradeço ele porque ele faz a gente ser pai e mãe o tempo inteiro. Né? Uma criança que não está dentro do espectro, ela vai brincar com os priminhos e ela vai ficar lá brincando com os priminhos e tudo bem. Você vai conversar com a tua família, você vai comer, você vai se servir na mesa. O Lucas, dentro do nível dele, eu tenho que ficar de olho, porque ele pode cair, ele pode fazer alguma coisa, ele pode ficar nervoso, ele pode... Então, eu tenho que estar com ele o tempo inteiro. Então, o Lucas me fez perceber que, assim, para eu ser pai dele, eu tenho que ser pai dele o tempo inteiro. Então, eu preciso estar Lucas, junto, eu o nível preciso... dele é um nível grave. É um nível médio, violento. Médio, médio. A medicina hoje eles põem 3 Como níveis.
Então, como tem o é leve, isso? Eu tem ia o leve, perguntar médio isso. Como e são os severo. níveis, gente? Para quem não sabe. O leve é imperceptível, ele apresenta algumas defasagens aí. O médio é o que não fala. Então, ele Tá. apresenta algumas defasagens, mas ele não fala, que é o caso do Lucas. Então, o Lucas está caminhando para 7 anos e não fala nada. E o severo é o que tem a agressividade, é o que tem um pouco de violência aí. Que tem Tá. dificuldade de comunicar, que tem dificuldade de relação, né? Tem uma agressividade, então eles encaixam o severo aí, nesse sentido. Ok, O Lucas entendi. está no médio por não falar. Tá. Pegando esse gancho aí, que é a questão da socialização, de conseguir se comunicar, tem a parte mais agressiva às vezes. Como é a questão social? Socialização com as outras crianças, da parte deles, tá? Que vocês tentam fazer a interação, vocês como pais, tentam ali fazer a ponte, e como é que os outros pais que têm crianças podem auxiliar nessa ponte com vocês. Eu acho que são dois lados, né? Criança é sempre criança. A gente trabalha com projeto infantil, com Gelecas, com o Etelvito, com vários projetos e sempre estudando como chegar melhor na criança. Criança é criança. Porém, nós temos o espectro autista com algumas variantes onde a gente tem que ter a própria família, o próprio autista e tem também as outras crianças e os pais das crianças que vão fazer ou não essa ponte acontecer. O que você diria assim, da parte de vocês e da parte para os outros pais e as crianças? Ana, pode falar. Ana, fala, Eu- depois o Edson fala, vamos revezando. Então, assim, são dois viés, né? Então, vamos lá, o viés da criança. Né? Criança, ela é muito fácil, né? Eu falo assim lá na sala de aula, desde que você pregue a empatia e a tolerância para essa criança, né? Então, mas o fulano, vou falar do meu filho, então, o Daniel come com a mão. Professora Eca, o Daniel come com a mão. Você não precisa comer igual ao Dani, mas respeite como o Dani come. Ele come assim porque ele sente necessidade de comer assim. E assim a Perfeito. gente Ai, prega meu a coraçãozinho empatia. de tia apertou aqui. A gente prega a empatia, né? A tolerância. É só isso. E isso é para a vida, não é para o autista. A gente tem que ter isso para a vida, né? Então, com criança, para mim, é muito simples, né? Você quer ensinar o seu filho a lidar com o autista lá da sala dele? Ensine o seu filho a ter tolerância e entender o outro. Ele não precisa fazer igual o outro, ele não é obrigado a brincar com o outro, né? Então, se ninguém é obrigado a brincar com meu filho e fazer, eu acho que a gente tem que tentar um consenso, a empatia. Você aceita um pouquinho do outro, o outro aceita um pouquinho do seu, porque eu também quero que o Daniel seja estimulado a entender e não atrapalhar a brincadeira do amigo. E sim, ele também precisa entender as regras. Eu não quero que ele seja visto como um coitadinho e todo mundo tem que fazer as vontades do Dani. Não, peraí, o Daniel também tem que lidar com a frustração. Uhum. Então, é a empatia. Agora, para os pais, né, independente de ser um amigo ou ser o seu filho que tem lá e você se interessa, eu falo assim, que todo pai e toda mãe adora falar do seu filho, né? Todo mundo gosta de Sim. falar da sua cria. E se o pai e a mãe de um autista não fala, é porque às vezes a gente percebe que é chato para outra pessoa, porque não é o mundo que ela vive. Mas se você se interessa, pergunte. Nenhum pai vai se ele já disse que o filho dele é autista, é porque ele está querendo falar. E se alguém se interessa em ouvir, aí pronto, já resolve. Então, eu tenho uma vizinha aqui que queria pegar o Dani, mas o que ele come? Então, foi dormir na sua casa aí, Rose. Ana, mas o que ele come? Como é que é o Dani? Mas ele fica assim, né? A gente explica, né? E Sim, vai. Então, é o sim. interesse do E fica outro pelo seu bem, fica filho. bem. Ele ficou super bem. É o Ele interesse do fica outro pelo super seu bem. filho. E Aham, ponto. Porque a gente também aprendeu, a gente não veio uma cartilha. aham, aham. É isso. E você, Edson, no caso, tem algumas particularidades do Lucas. Como é que é essa questão com o Lucas? O Lucas, a questão social dele, ele gosta de estar perto das crianças. Ele ainda não tem interação. Ainda é um trabalho que está sendo desenvolvido com ele.
nas terapias para ter o brincar, né, para ter interação. Mas ele adora estar no meio de crianças. Então, socialmente, o Lucas acaba não sendo um problema porque ele não evita. Se ele vê um grupo de crianças, ele vai para lá e ele vibra. Ele grita, ele fica eufórico quando ele está num grupo de crianças. Então, já não é tão... Né, não temos uma dificuldade grande que seria inserir ele. Ele já se insere sozinho. A grande questão é que aí, pela defasagem dele, ele não consegue estar interagindo ainda. Entendi. Mas aí a gente vai lá, sempre faz uma ponte. Às vezes tem alguma criança que vai lá e auxilia ele, mostra para ele alguma coisa, dá algum brinquedo. Então, eu não ponho a mão. Eu percebo que o próprio grupo ali, o grupo social, acaba absorvendo o Lucas se adapta ao que o grupo propõe e vai embora. Entendi. Sabe, Rose, tem uma coisa, a gente, as crianças de hoje, né, elas estão inseridas numa sociedade, numa escola inclusiva. E a gente, adulto, não sabe lidar, porque quando a gente era criança, a gente não tinha o deficiente na nossa sala. No geral, eles estavam nas suas casas e eram cerceados à educação, ou então eles estavam todos num grupo, dentro de uma única sala, todo mundo junto. Então, a gente não teve contato, e por isso que a gente não sabe lidar. Agora, os nossos filhos têm sempre um autista, um Down, um cadeirante. A gente sempre tem hoje a inclusão dentro da sala. Então, vai ser uma sociedade diferente, porque eles serão pais diferentes, porque eles terão convivido com crianças, né, deficientes. Nós queremos, assim, que o mundo receba bem nossos filhos. Nós queremos essa troca aí constante. Mas ainda nós temos, assim, às vezes o mais velho, porque a criança é muito mais fácil, né, gente? A criança se adapta. O que você mostra como certo, como uma realidade, é aquilo que ela vai entender. Mas nós, pais, às vezes erramos. Os adultos mostram o errado, né? A gente vê aí bastante gente brigando, fazendo coisa que não deve. Então, assim... como falar para esses pais que vão educar essas crianças, porque dentro da sala de aula a professora ali às vezes está preparada, está trabalhando, está confortando, recebendo esse novo aluno, mas o pai e a mãe, por exemplo, tem uma festinha e o Lucas ou o Daniel não é convidado. É uma coisa muito delicada. Como é que é essa relação com esses pais que não conseguem se aproximar? Vocês conseguem falar com eles e falar, olha, gostaria que, ou me olhem, ou me vejam? Como é que é a situação aí em relação a esses pais? Pode ir, Ana. Passou a bucha para você. Olha, Rose, vamos lá. Assim, realmente é uma situação bem complicada. Eu não passei, tá, por essa situação. Muito pelo contrário, né? Quando aconteceu algumas situações com o Daniel de ter alguns momentos de vai na casa do um, da casa do outro, é o contrário. A família me liga para saber se precisa preparar alguma coisa. Mas eu acho que se a família ela recusou o seu Monicha filho... avisando que falta 15 minutos. Tá. É porque ela não está preparada para receber, entendeu? Então, eu não culpo, mas eu não vou procurar uma pessoa que nesse momento não quer ser procurada, né? Tá. Eu vou respeitar o momento dela e eu vou deixar o meu filho também... não vou incluir, forçar uma situação, porque não dá pra gente forçar uma aceitação, entende? Não existe isso, né? Então eu respeito, né? Acredito que essa pessoa vai precisar melhorar muito, assim, né? Porque ela vai viver, né, em sociedade com autistas, mas eu não vou forçar essa situação porque eu acho que é pior. Então tem que partir, o interesse, ele precisa partir do outro, né? Assim, olha, eu vou convidar o Dani, tudo bem? Tudo. Mas é só as crianças. Tá bom, e assim vai. Tá. No caso, somente as crianças têm esse detalhe. As festas de hoje, muitas você vai e entrega a criança na porta, não é do meu tempo, tá, gente? Meus filhos estão adultos, então as festas eram diferentes de hoje. Mas entrega as crianças e você tem um determinado horário para poder pegar de volta.
Isso não acontece com crianças que têm autismo. Os pais precisam estar presentes, até porque tem várias detalhezinhos ali, situações que o pai precisa cuidar. A criança, quando se une, tem crianças que são tranquilas e tem crianças que eu não vou dizer maldosa, mas tem criança que gosta de causar. Então, assim, atenção, como dá para ir? Dá para deixar? Não dá, né? Ai, depende. Edson. Depende. Eu nunca tive uma situação assim de convite, então até pela pergunta eu falei assim, será que teve festa e não chamaram o Lucas? Eu parei de pensar agora, porque isso... nunca chamaram. Porque eu não olho, aquilo, eu olho porque o meu filho precisa. Eu não olho assim o que estão tirando dele. O único olhar que eu tenho pro Lucas é o que ele precisa hoje. É filho único, eu sou pai velho, então eu preciso evoluir o meu filho na terapia. Então, assim, eu não vou olhar para coisas que, assim, vai abrir um balão para eu fazer uma reflexão. Tá, não quero fazer uma reflexão agora, eu olho apenas porque ele precisa fazer e vou fazer. Tanto que eu parei para pensar agora, né? Será que teve alguma festa e não convidaram ele? Porque ele nunca foi chamado. Pode ser que sim, mas eu não fiquei sabendo e também não ligo. Então, eu vou falar, eu como amiga, né, além de tudo, eu vou falar, gente, se vocês não chamaram, eu vou falar, muito triste isso da parte de vocês. Acho que no dia de uma conscientização do autismo, independente de como a criança vai interagir, independente de como vai estar, chamar o pai, chamar a mãe, integrar essa família no berço de vocês, da escola, entre os amigos, é muito importante. Então, assim, eu vou abrir esse parênteses aqui, porque, assim, eu fiquei brava agora, tá? Eu fiquei brava com a tua turma, mas tudo bem, vamos lá. Gente, a gente vai ter que encerrar, porque tem a próxima aí, né? Então, mas eu queria encerrar, antes de encerrar, né? Eu queria algumas considerações, porque a gente está assim, temos esse mundo azul. Eu queria, assim, que o Edson falasse o que é o mundo azul para você, Edson. E, assim, o mundo azul, um filho autista, e, assim, um filho autista num mundo que está pandêmico. Acredito que a sua rotina não é a mesma também nesse momento. E existem pais e mães aí desesperadas que dá uma certa angústia com tudo que está acontecendo. Você já tem os seus problemas emocionais, tem toda o seu equilíbrio necessário, mas você precisa ter um muro ali, um gelo que ele é fictício, ele derrete, para poder estar cuidando de alguém que precisa de atenção constantemente. Como é que é esse mundo azul no mundo pandêmico? Então, o autista, eles usam, quer dizer, eles respondem muito mais à terapia ABA. O que é a terapia ABA? É um processo onde fica repetindo coisas até eles funcionarem naquela repetição. Então, eles criam lá um repertório, repete aquele repertório até ele funcionar, e aí vai mudando de repertório. Com o Lucas, isso funciona, com a maior parte dos autistas funciona, e eu trouxe isso para a minha vida. Então, eu também crio um repertório dentro do mundo que eu preciso, e eu fico repetindo aquilo. Então, assim, eu preciso evoluir, eu preciso me acostumar, eu preciso parar de reclamar, eu preciso parar de ter sono, eu preciso dar conta. Aí, na hora que eu estou dando conta, que eu não estou mais cansado, que eu não estou mais com sono, aí eu mudo o repertório. Então, eu meio que estou praticando uma aba em cima de mim também para conseguir dar conta de tudo. Porque na meio de pandemia, aula online. Com o Lucas não funciona. Né? A gente tenta, mas não funciona. Mas a gente tem sorte de ele estar numa escola muito legal, onde tudo que a gente chama para conversar, a escola propõe 1000 coisas. Então, nesse momento agora, o Lucas tem aula individual. Então, a professora ela tem horário para dar aula só para o Lucas. Então, assim, cara, isso é demais. A escola Parabéns para a escola. Cara, isso para mim é algo fascinante. E aí a coordenadora conversa, a professora conversa, tá rolando, e aí prepara a aula, você vê que não ela não pega lá um horário onde ela vai ficar com o Lucas esperando passar o tempo. Não, ela prepara a aula, ela manda o material antes para eu dar uma olhada, para eu também separar o material. Então é muito legal isso, né, nesse momento da pandemia.
E aquilo, eu preciso me adequar a isso, eu preciso estar nas terapias, eu preciso estar na aula, então eu acabo tendo que mudar a minha vida aí para estar acompanhando. Então a pandemia está gerando isso. Mas tudo bem, eu mudo meu repertório, faço a questão da repetição e eu me acostumo rapidinho. Camaleão. É isso aí, não tem. Se eu tivesse Ana. opção B, eu não tenho opção B. Entendi. Então, assim, acho que é muito importante dividir isso com os pais, porque nem sempre é possível mudar o exterior. Então, o interior é aquele detalhe, é a única possibilidade sua de mudança. Então, Eu poderia, é a forma aquilo. de não doer, né? De alguma Até por ser psicólogo, nesse momento, momento, é muito requisitado aí. Só que assim, eu não consigo atender mais, eu não consigo mais. Por quê? Porque eu tenho um filho. Então assim, e aí? Eu não olho para isso, eu não vou reclamar que eu não estou atendendo. Não, vamos embora. O que eu preciso fazer e aí eu faço isso todo dia, eu me acostumo com essa rotina. E aí? Vamos embora. É delicioso passar esse momento com meu filho. Então eu fico todas as manhãs com ele. Tem um detalhe assim que a gente seria uma outra oportunidade de diálogo, mas assim, toda essa situação, eles são amparados, tanto o Daniel quanto o Lucas, por uma questão de muito trabalho, porque envolve muito a questão financeira. É para um outro momento, uma outra live, mas assim, isso é algo a se pensar, né? Tem pessoas, por isso que o roteiro foi feito do filme, tem pessoas que não têm essa assistência, não tem possibilidade nenhuma de ter todo. Eu me assustei quando uma vez, isso já faz anos, você falou para mim, olha, só de um tratamento eu tenho que trabalhar muito para poder cobrir no mínimo 3 mil só de tratamento, sem contar a escola, sem... Eu falei, gente, é muita coisa. Mesmo e tem que brigar com plano médico, plano de saúde, e vai, encaminha e volta. Enfim, para uma outra live. Não é só o diagnóstico e as terapias. Envolve. Sim. Ana, e aí, tem um mundo azul dentro dessa loucura toda? Olha, Rose, no começo do ano passado eu sofri bastante com o Dani, porque eu tive a infeliz ideia. Não foi infeliz, né? Eu falei, eu vou para minha mãe, que ela mora em Valinhos, e lá não tava com pandemia, não tinha nada. Só que aí eu tirei o Daniel total da rotina dele. Então, eu tirei da escola, dos amigos, das terapias, enfim. E ele teve muitas complicações enfiei ele na aula online, que também não deu certo, e então ele teve muitas complicações. Ele começou a ter várias coisas que ele não tinha, como terror noturno, bruxismo, as estereotipias. Ele desenvolveu a ausência de comunicação, que você falava com ele, ele não respondia. E, enfim, né? Conversei com o psiquiatra, com a psicóloga, volta para casa. Voltei 80% numa semana, voltou ao seu normal, porque eu devolvi a calma para ele, né? Como se você devolvesse um pedaço que estivesse faltando. Inclusive a fala dele, muitas vezes, quando ele precisa, né? Que ele fala, eu preciso disso. E você dá, ele fala, passou. Então é aquela calma que gera nele. Então passou porque eu dei aquilo que ele precisava, no sentido de necessidade, né? E nesse ano já está bem mais fácil. Eu, como professora, né, assumi toda essa responsabilidade pedagógica com ele. A escola ele também não assiste. Ele entra, a gente começou a estimular para ele entrar, mas no tempo dele, ele fica, quer falar com algum amigo de videogame, ele fala, e aí ele sai, ele entra. Mas a aula de inglês que eu tento mais, porque não é minha zona de conforto. Eu vou falar, a Ana também é uma luta, eu acompanho, e assim, o Daniel já está alfabetizado, já tem um adiantamento, porque ela fica numa aba ali dela, eu criei a terapia. Então, o estudo todo serve para isso. Que é muito criticada, assim, aí tem muitas nuances de mães que isso tem um detalhe que eu acho que é importante dividir. Existe muita crítica para muitos métodos, inclusive para a aba, e aí é uma questão pessoal de cada pai, cada mãe, mas uma coisa que você me falou uma vez, Edson, que foi o sofrimento maior da aba é para os pais. Porque é algo que ali você forçar, você repetir, funciona, mas é dolorido porque é dolorido para a criança, de certa forma, porque a educação em si
ela é um pouquinho chata, né? Se você pensar ali, não tiver as coisas que Exaustivo. exaustiva, não tem as coisas que são legais em paralelo. E para o autista vai ficar somente aquilo para poder ter foco. Então, eu acredito que seria uma outra live também para nós falarmos sobre essas metodologias, inclusive, porque você teve aí muita coisa positiva, eu acredito, Ana. Então, assim, a gente está acabando. Gente, ó, resumindo, bem pequeno, aquela frase bem pequenininha, o que que é ser pai do Lucas? Vai, Edson, para a gente fechar. Precisa ser pai. Para ser pai do Lucas, precisa ser pai. Pai, Senão não pai, dá conta. Ser pai. precisa ser pai. Senão não consegue. Eu acho que Ana, ser pai Ai, se você eu não gostaria for pai, só bem curtinho. Primeiro eu queria muito parabenizar o Edson, porque assim, eu falo como professora de muitas crianças autistas, num geral, as mães nessa situação ficam sozinhas, tá? Então é muito difícil você ver um cara que tá lutando aí pelo seu filho. É 90%, né? Então é um dado que a gente tem na escola, pelo menos, tá? Não sei se é na vida de ele todos, mas brigou pelo comigo que menos. no roteiro eu coloquei mulher, mas foi por conta E disso. eu não, eu acho que tem que ter mais pessoas assim falando, porque é muito Tá. difícil. A gente vê muito a ficar avó, muitas vezes, sim, né? Enfim, mas ser mãe do Daniel, eu sou apaixonada pelo meu filho e Eu por também. todas as limitações dele. Eu sou apaixonada, entendeu? É uma relação que às vezes te tira do sério, porque é difícil, muitas vezes. Mas assim, eu sou apaixonada e eu acho que todo mundo que tem a proximidade com o Dani ou com o autista se apaixona, né? As professoras do que eu passei com o Dani, eu tive muita sorte na vida, elas também são apaixonadas pelo meu filho. Então, aí eu só tenho que agradecer mesmo, porque ele Gente, é muito ó, a lindo. gente está encerrando. Eu aqui agradeço a presença de vocês aqui, terem topado esse convite. As pessoas que estão aí acompanhando a gente, eu agradeço muito todo mundo ter ficado até aqui. Lembrando que vai ter a próxima live aí com o pessoal do filme, aí toda a equipe não, é uma equipe grande, mas vai estar 2 pessoas do elenco, mais a intermediação do Sérgio. E eu queria agradecer Edson, Ana, por ter se doado da forma que vocês se doaram. Acho que é importantíssimo para os pais que estão escutando num momento como esse. Então, que seja mais que um dia de conscientização, né, do autismo, que seja a conscientização para muitos dias. Gente, ó, meu ó, timer falando que a gente Um acabou. beijo. Fiquem com Tchau, Deus. gente. Beijo, Obrigada. feliz Páscoa, gente. obrigado, feliz Obrigadão. Páscoa. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. tchau.